Vamos falar agora sobre a vascularização do encéfalo. O encéfalo ele recebe vasos sanguíneos na sua base. Esses vasos depois se ramificam, entrando em todo o parênquima do encéfalo e vascularizando todos os lobos e todas as regiões. E a vascularização do encéfalo é interessante porque a gente tem vários acometimentos, principalmente em acidente vascular encefálico. Todo mundo já ouviu falar. O acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, né? Qual é a diferença de AVC e AVE? Tem gente que prefere chamar de AVC, tem gente que prefere chamar de AVE. Anatomicamente, o correto é, se está situado aqui no tronco encefálico, se está situado no cerebelo, ou se você não sabe onde está situado, a gente vai chamar de encefálico, porque o encéfalo é tudo isso daqui. Se a gente tem um acidente vascular localizado no cérebro, o que é o cérebro? É o telencéfalo, mais diencéfalo, e a gente sabe que está localizado aqui, aí a gente vai chamar de AVC, que é acidente vascular cerebral. Apesar de que existe uma linha de neurologistas humanos que chamam de AVC tudo, como sendo inclusive essa região. Anatomicamente está errado. Só que eu já discuti com um deles e seria mais uma forma de propagar seria mais uma forma do público entender esse significado. Mas anatomicamente, AVC é cérebro, AVE é tudo, é o encéfalo como um todo. É claro que não pega a medula, tudo bem? E a gente tem uma variação muito grande de espécie para espécie. Então, apesar desse encéfalo que a gente está vendo numa vista ventral, o encéfalo de um bovino, a vascularização que eu vou desenhar aqui não é do bovino, é uma vascularização genérica, geral. A gente tem muita variação entre as espécies, a gente tem variação entre as raças, mas o que o que tem em comum entre todas as espécies é a forma desse círculo arterial do cérebro, que antigamente era chamado de polígono de Willis, ou círculo arterioso de Willis. Então, em muitos livros ou na internet, vocês vão encontrar com o nome de polígono de Willis. Como na anatomia a gente não aceita mais epônimos, a gente está alterando isso, então os epônimos, ou seja, o nome de quem escreveu, está sendo alterado para um nome próprio da estrutura, então a gente deixa de usar o nome de Willis, que Willis foi a pessoa que descreveu essa vascularização, e começa a usar o círculo arterial do cérebro, ok? Outras variações são aceitáveis, círculo arterioso do cérebro, círculo arterial, polígono arterioso do cérebro, tudo isso é aceitável. E o que interessa aqui é porque ele forma um desenho é, através das anastomoses das artérias. O que são anastomoses? São uniões, comunicações entre as artérias. E como a gente já viu aqui, é um círculo. Então, um círculo, a gente entende que é um círculo dessa forma. E aqui a gente vê sangue entrando por algumas artérias, aqui entrando para formar esse círculo em algumas artérias, e sangue e artérias saindo para irrigar algumas regiões específicas. Esse círculo aqui, formado pela união dessas artérias, ó, união dessas artérias, é o que a gente chama de círculo arterial do cérebro. E por que esse desenho, esse aspecto de círculo arterial pela anastomose dessas artérias é tão importante? É importante porque imagina numa situação onde eu tenho um rompimento ou um entupimento dessa artéria aqui. Se eu tenho o rompimento dessa artéria, essa artéria continua recebendo sangue, porque o sangue pode fazer isso aqui, ó. Pode passar por aqui. Tudo bem? Imagina se eu tenho o rompimento dessa artéria aqui. Na teoria, isso aqui não receberia mais sangue. Só que eu recebo sangue, porque o sangue vem por aqui e dá a volta e chega aqui também. Então, esse sistema de anastomose das artérias é um sistema de proteção contra lesões dessas artérias, principalmente contra a obstrução, né? Se eu tenho uma obstrução em qualquer um desses pontos,
eu consigo contornar a situação, contornar esse caminho, chegando na mesma artéria através de outro percurso. Da mesma forma, a gente tem algumas comunicações aqui, ó, que fazem fazer com que o sangue faça isso daqui, ok? Então esse daqui é o círculo arterial do cérebro. E como que ele se encaixa nesse encéfalo? Essa vascularização a gente vai ver sempre na região da base do encéfalo, ou seja, no ventre, na vista ventral do encéfalo, onde a gente vê basicamente 3 artérias chegando no encéfalo. São elas, a artéria basilar, que vem aqui, ó, basilar significa base. Então ela vem daqui, ó, artéria basilar. Depois eu posso escrever o nome para vocês. Artéria basilar. E aqui, artéria carótida interna e artéria carótida interna. Por que é carótida interna? Na aula de pescoço, região cervical, eu mostrei para vocês a artéria carótida. Quando essa artéria carótida chega mais na base do crânio, ela se bifurca em artéria carótida externa, que vai levar sangue para toda a região da face, toda a região da musculatura, e a artéria carótida interna, que é essa daqui, ó, que vai levar sangue para o encéfalo, tudo bem? Então a artéria carótida comum foi a que eu mostrei para vocês. Depois ela se ramifica em artéria carótida interna e externa. Por isso que ela é chamada de comum, porque ela é comum a toda a região externa da cabeça e toda a região interna. Por isso que ela vai bifurcar. Então essa artéria, essas 3 artérias chegam na base do encéfalo. Essa artéria basilar aqui, na base ventral do encéfalo, ela é formada a formação dela pode variar um pouco. Ela pode ser pelas artérias vertebrais, pode ser pelas artérias vertebrais ventrais, mas não quero que vocês se preocupem com isso nesse momento. Vocês podem entender que ela vem das vértebras, pelas artérias vertebrais. Depois elas se anastomosam e formam uma única artéria chamada de artéria basilar, ok? Então aqui a gente já tem o sistema que vai conduzir sangue para o encéfalo, ou seja, é, é pela basilar e pelas carótidas internas que o sangue vai chegar, ponto. Agora a gente precisa fazer esse sangue chegar nas áreas do encéfalo, então essas artérias precisam se comunicar, chegando nas áreas do encéfalo. Para se comunicar, eu vou ter aqui uma artéria que vai comunicar essa basilar com essa artéria, onde a artéria carótida interna penetra aqui no encéfalo, e outra do outro lado. Essas duas aqui têm o mesmo nome, uma do antímero direito, outra do antímero esquerdo. A gente chama de artéria comunicante caudal, tudo bem? Artéria comunicante caudal. Essas artérias comunicantes caudais unem a artéria basilar, unem o sangue que está vindo da artéria basilar com o sangue que está vindo da artéria carótida interna. A gente tem aqui também outra artéria que é um pouco mais longa, ela sai daqui da carótida interna e segue rostralmente. Olha aqui, ó. Segue rostralmente. Da mesma forma que a gente tem do lado direito, a gente tem do lado esquerdo. Ela sai daqui e segue rostralmente. Essa daqui é a artéria cerebral rostral. Depois eu escrevo o nome dela. Artéria cerebral rostral. Ok? Se eu tenho uma artéria cerebral rostral, significa que eu tenho no mínimo uma outra artéria chamada de artéria cerebral caudal. Mas na verdade eu tenho a cerebral caudal e eu tenho também a artéria cerebral média. Então vamos desenhar todas elas aqui. Artéria cerebral caudal, rostral, vai para essa região rostral do encéfalo, do cérebro, né? Por isso que é cerebral. Dela mesmo, só que tem muita variação entre as espécies, pode sair daqui, pode sair daqui, pode sair daqui. A gente tem a artéria cerebral média, eu vou desenhar com a mesma cor, porque ela também é cerebral. Então aqui a artéria cerebral média,
A artéria cerebral média, ela costuma ser bem importante. Ela eu não sei se eu falei inervar agora há pouco, não tem nada a ver com inervar, tá? É vascularizar. Ela vasculariza uma grande porção do encéfalo, então ela costuma de fato ser bem grossa, bem volumosa. E a gente tem aqui uma outra artéria, que é a artéria cerebral caudal, região caudal do cérebro. Então eu vou repetir aqui. Essa que eu estou pintando é a artéria cerebral caudal. Essa daqui é a artéria cerebral, artéria cerebral média. E aqui a artéria cerebral rostral. Lembra que quando eu disse o nome dessa artéria aqui, eu falei que era a artéria comunicante caudal? É porque eu tenho também uma artéria comunicante rostral. Tudo bem? Se eu tenho uma caudal, é porque eu tenho uma rostral. Aqui eu termino essa parte de vascularização do cérebro, ok? Mas aqui a gente ainda tem a vascularização dessa região aqui. Aqui saem diversos ramos. Eu vou desenhar os ramos principais, que são as cerebelares. Na verdade, não está errado falar principal, né? São os ramos mais espessos, talvez com mais volume de sangue e que a gente visualiza mais facilmente na base do encéfalo. Então aqui a gente tem uma artéria cerebelar. O que é cerebelar? Que vai para o cerebelo. Artéria cerebelar rostral. E como vocês já sabem, se eu tenho uma artéria cerebelar rostral, significa que eu também tenho uma artéria cerebelar caudal. Existem outras artérias aqui? É claro que existem. Existe a artéria pontina, que vai para a ponte. Existe a artéria mesencefálica, que vai para o mesencéfalo. A artéria cerebelar rostral e caudal, a gente pode ter também a artéria cerebelar média, saindo daqui. Mas aqui é o padrão básico, é o que a gente geralmente vê nas espécies. Não significa que a artéria cerebral caudal vai sair sempre daqui do ramo comunicante. Não significa que a cerebral média vai sair sempre daqui da cerebral rostral. Então eu não quero que vocês saibam exatamente quem sai da onde. O que eu quero que vocês entendam, porque isso aqui vai variar muito de espécie para espécie. Tem uma variação muito grande, tem uma variação evolutiva nisso daqui, tem uma variação de acordo com o comportamento dos animais. O que eu quero que vocês saibam, claramente, é que aqui a gente consegue ver um círculo, ó. A gente consegue ver um círculo onde o sangue sempre entra pela artéria basilar e pela artéria carótida interna e ele vai vascularizar o encéfalo através desses outros ramos aqui, ó. Tudo bem? Aqui ele faz uma ponte unindo esses dois ramos que são os comunicantes. Então o ramo comunicante ou artéria comunicante rostral une essas duas artérias cerebrais rostrais, ok? Então eu posso ter, por exemplo, uma obstrução aqui, ó, e esse sangue pode fazer isso aqui. Isso aqui é um sistema de proteção. Por que o nosso encéfalo tem um sistema de proteção tão bem desenhado? Porque ele é um órgão muito vital, é um órgão muito nobre, onde cada regiãozinha tem muita importância. A gente não pode falar aqui que tal região é mais importante que outra região. Todas têm seu valor, todas têm sua importância, ok? Então, vamos colocar nome aos bois aqui. Esse aqui, vou colocar número, tá? Número 1. Artéria. A abreviação de artéria é A. Então, artéria basilar. Artéria basilar. Vou colocar aqui como número 2. E aqui também, ó, número 2. Esse aqui é a artéria carótida interna. Isso aqui é importante, interna. Não é a carótida comum nem a carótida externa, é a carótida interna, tudo bem? Então essas três artérias entram no encéfalo. Aqui a gente tem, vamos falar na ordem que eu comentei. Acho que foi 10 aqui que eu falei primeiro. Então vou colocar aqui número 3, artéria comunicante. Aqui é a caudal. Já vou colocar o 4, esse daqui, ó, que é a artéria comunicante rostral.
Vamos ver agora os cerebrais. Então a gente tem aqui, ó. Aqui foi o 3, aqui é o 4. Cerebral rostral, 5. Cerebral média, 6. E cerebral caudal, 7. Então aqui, artéria cerebral rostral, artéria cerebral de Então aqui eu tenho artéria cerebral rostral, artéria cerebral média, artéria cerebral média. Aqui duas rostrais, duas médias e duas cerebrais caudais. Aqui em verde, aqui 5, 6, 7, vamos desenhar aqui, ó, 8 e 9. Eu vou colocar junto aqui, tá? Artéria, aqui é cerebelo, ele vai vascularizar o cerebelo. Então artéria cerebelar rostral e caudal. Então, rostral. E essa daqui é a caudal. Ok? Então, aqui a gente tem o famoso círculo arterial do cérebro, que antigamente chamavam de polígono de Willis. Fechou?